Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus esteja sobre todos nós neste momento da mensagem, nesse momento em que queremos refletir na palavra do Senhor, com o tema sabedoria e força do texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 a 18, que diz assim: Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vejam, irmãos, ele começa, o primeiro versículo, ele já mostra uma realidade que nós estamos acostumados a ver em nosso dia a dia. Ele diz assim, vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas tudo depende do tempo e do ocaso. Vamos pensar um pouquinho, rapidamente, em cada um desses pontos. Os mais rápidos nem sempre vencem. Uma corrida nem sempre é vencida por aquele que é mais rápido. Nós temos exemplos de corrida de São Silvestre, por exemplo, que aquele que saiu lá na frente, ele disparou, ele tomou uma grande distância dos que vinham atrás, mas nós sabemos que corrida de São Silvestre é estratégia, não é só velocidade. Você pode ser muito rápido, mas você pode perder a corrida. Então, se a pessoa, ela une sabedoria com estratégia e resistência, a probabilidade dele ganhar a corrida é muito maior. Ele precisa ser sábio. Os mais fortes nem sempre vencem a batalha. Um belo exemplo bíblico para isso é Davi e Golias. Quando Davi saiu ao encontro de Golias, eu acho que nem o exército dele acreditava. Ele pensou, esse aí nós vamos enterrar. Esse nós vamos sepultar porque já era. Esse está acabado. Só que Davi tinha um ingrediente e alguém que estava acompanhando ele que foi fundamental e que ninguém enxergava na hora, mas que fez ele vencer aquela batalha. Nem sempre o forte vence a luta. Os sábios nem sempre têm pão. Quantos sábios aos olhos do mundo, que eles têm um dom, eles têm uma capacidade, eles sabem exercer muito bem uma profissão, mas estão mendigando.
Quantos mendigos já foram encontrados com habilidades fantásticas? Um deles que eu vi, uma voz tremenda para cantar, bonita. O outro com uma agilidade e uma facilidade para tocar teclado. Deu show quando ele teve a oportunidade de sentar atrás de um teclado. Quantos têm e sabem exercer qualquer profissão em nosso mundo, mas estão aí mendigando o seu pão? Por que isso acontece? Os prudentes nem sempre têm riqueza. Quantas pessoas, e talvez você conhece, pessoas que são tremendamente cuidadosas com todo o dinheiro que ganham, administram de forma correta, procuram ser muito cautelosos, prudentes no gasto, para não gastar mais do que ganham, mas não conseguem juntar riqueza. Estou falando de patrimônio. Às vezes, mal apenas adquirem a sua casa própria, ou alguns nem isso adquirem. Por que isso acontece? Os inteligentes nem sempre são honrados. Às vezes a pessoa muito inteligente, mas não consegue conviver com outras pessoas, então ela não tem a honra que ela poderia ter pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Para ilustrar isso, ele contou uma pequena história, que havia uma cidade com poucos homens, e um rei muito poderoso foi ao encontro dessa cidade para guerrear contra ela. E deu muitos ataques contra a cidade. E nós estamos vendo isso acontecer hoje, né? A guerra, Rússia e Ucrânia. E uma cidade pequena, com poucos homens, mas que aquela cidade podia ter vencido a guerra. Porque nela tinha um homem sábio, mas pobre. E por ele ser pobre, e talvez sem fama, ninguém lhe deu ouvido. Deixou ele esquecido lá na sarjeta, lá onde é que ele estava. Simplesmente o ignoraram. A sabedoria dele podia ter salvo aquela cidade, mas por deixá-lo de lado, ele nada pôde fazer. Baseado nesse fato, ele chegou à seguinte conclusão: que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. Quantas e quantas vezes nós desprezamos as palavras dos sábios? Vamos pensar um pouco. Quantas vezes nós deixamos de ouvir os sábios porque eles são pobres, porque eles não têm boa aparência, porque eles não têm fama, e por eles não ter até uma boa aparência, serem pobres, muitos até têm vergonha de sentar ao lado deles, para conversar e adquirir um pouco desta sabedoria que eles têm. O rei então diz algo interessante: as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Mesmo que a sabedoria foi desprezada, ele disse, a sabedoria ainda valia mais do que a força. Pena que não usaram. Pena que não fizeram uso da sabedoria, deixaram ela de lado. A sabedoria de Deus, irmãos, dura para sempre, mas a sabedoria humana fica no túmulo, acaba no túmulo. Todo o dinheiro, todo o tempo, tudo que você está investindo na sua profissão e que nós investimos em nós,
vai ficar no túmulo. Nós não levaremos isso para a eternidade. Agora, a sabedoria do céu, a sabedoria de Deus, não, ela vai muito além disso. Será que não está na hora, irmãos, de nós pararmos um pouco com o nosso agito do dia a dia e parar com aquela desculpa de que não tenho tempo? Sentar, como diz o texto, ouvir em silêncio vale mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Sentar e ouvir em silêncio. Se você está em dúvida se alguém fala pela sabedoria de Deus, vai a dica. Se o que a pessoa te falar não passar pelo crivo da palavra de Deus, joga fora. Seja lá qual for o conselho, se não passar pelo crivo da palavra de Deus, joga fora. Mas tem muitos sábios dispostos a abrir a boca para nos ensinar. Aquele ditado de que se conselho fosse bom ninguém dava, vendia, isso é mentira, tá, gente? Isso é mentira. Não pensem vocês que eu, como pastor, não preciso sentar, e vários de vocês já me aconselharam. E eu tive que seguir a orientação de vocês. Então, conselho bom, sim, tem muita gente disposta a dar. A pergunta é, eu estou disposto a ouvir? O meu ouvido está pronto para ouvir? E o meu coração para aceitar? Sabe o que é a sabedoria de Deus? E veja, você mesmo pode avaliar se você a tem ou não tem. Veja o que diz o texto de 1 Coríntios 1, 22 a 24. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, responde no seu coração, Jesus está lá dentro dele? Jesus está habitando dentro do seu coração? O seu corpo é um santuário para o Espírito Santo? Se a resposta é sim, então, de fato, você tem a sabedoria de Deus. Cuide dela, alimente essa sabedoria, sente e escute com todo cuidado, porque as palavras de Deus em Cristo Jesus são poder e são sabedoria para a salvação eterna. O pregador então conclui dizendo, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Vejo nesse final da frase a mesma coisa que dizer, se for do meu interesse, aí vou respeitar o próximo, mas se não for, também que se lasque. Então, quando há o interesse, depende o tempo e o acaso, a gente se importa. Mas com a sabedoria se importe todos os dias pela manhã ao despertar e ao deitar à noite. O versículo 12, ele então faz uma comparação, fala em tempos de calamidade. E Lutero diz o seguinte, um peixe agarra a isca e engole o gancho. Pássaros confiantemente entram e comem, ignorando que se trata de uma armadilha, e então repentinamente são capturados. Assim acontece que quando escolhemos alguma coisa boa e esperamos por ela, somos enganados. E quando parece que algo ruim está por acontecer,
é algo bom que acontece. A experiência por si mesmo ensina que os negócios humanos acontecem não de acordo com os nossos planos, mas geralmente contrário aos nossos planos. Esta é a origem da declaração de pessoas frustradas. Não era isso que eu tinha em mente. Você quer tanto algo bom, você planeja, você procura aquilo. Mas, no entanto, acontece algo bem ao contrário daquilo que você planejou. E então a gente diz, olha, eu queria algo assim, mas aconteceu diferente. Mas diz Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o pregador diz, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Um só. Adão destruiu toda a criação de Deus. Por um só homem, nós podemos enfrentar maravilhas, coisas boas, mas também podemos enfrentar muitas e muitas tribulações. Muitas e muitas tribulações. Deus tem colocado pessoas sábias ao nosso lado para nos conduzir em suas palavras. Então vejam o que diz o texto. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Pessoas sábias são colocadas ao nosso lado para nos orientar para a vida eterna. E ali falou em ouvir em silêncio, e o salmo dessa noite também falou em ouvir em silêncio, em esperar no Senhor em silêncio. Então nós vemos que Deus está falando com cada um de nós nessas duas leituras. Hoje, nós lembramos o Dia dos Idosos. Fico imaginando às vezes quanta sabedoria sentada numa cadeira, quanta sabedoria desprezada pelos mais novos, porque já saem com um pressuposto de que o idoso passou, ele não tem mais nada a oferecer para a sociedade. Eu fico pensando quantos corações sábios nós sepultamos sem ao menos sentar com eles e ouvir o que eles têm a nos dizer. Irmãos, isso é fato, isso é realidade. Nós, jovens, crianças, meia idade, antes de chegarmos a ser idosos, precisamos ter a humildade de sentar com os sábios, ouvir as suas orientações, ouvir os seus conselhos. Quanta experiência de vida para compartilhar. Mas os novos sempre estão com a solução na mão e não querem ouvir a experiência e a sabedoria. Quanto sofrimento nós poderíamos ter evitado em nossa vida se nós tivéssemos ouvido os mais sábios, os mais idosos. Olhem, pessoal, pela história da nossa igreja em Cacoal. Será que achamos que pegamos isso aqui, pronto, isso aqui caiu do céu, doado assim de nada, do nada? Quantos sábios se ajoelharam aqui diante do altar do Senhor? Quantos pais dedicaram a vida, suaram,
para nos construir algo aonde adorar a verdadeira sabedoria, Jesus Cristo. Mas nós tantas vezes os desprezamos. Vamos pensar sobre isso. Neste local, viemos para adorar a fonte da verdadeira sabedoria que interessa a cada filho de Deus. O resto é mundo. Quando você morrer, o que é do mundo vai ficar no mundo. Pode ter certeza disso. Mas a sabedoria de Deus não. Essa você vai levar. Essa você vai levar no seu coração, na sua alma. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Ouçam a sua voz. Ouçam o bom pastor. Ele ama vocês. Ele quer o melhor para vocês. Que Deus nos conduza em sua sabedoria, chamada Jesus Cristo, que dá a vida eterna. Amém.